passar a palavra para a Paloma. A Paloma foi a residente lá do serviço, dos servidores, e fez o fellow de retina clínica também lá. Hoje em dia, ela é staff de retina do Hospital Naval Marcílio Dias, aqui no Rio de Janeiro. Ela é gaúcha, veio do Rio Grande do Sul, o chefe trouxe até o chimarrão em homenagem. Paloma sempre foi uma brilhante residente, sempre com excelentes aulas, e hoje com certeza vai nos brindar com mais uma excelente aula. Então, vou passar a palavra para a Paloma para que a gente já possa começar. Boa noite, então, a todos. Eu gostaria de agradecer o Bruno pelo convite e também parabenizá-lo pela programação, ficou excelente. E eu decidi, então, falar sobre retinopatia diabética, porque é uma doença muito prevalente, né, no consultório, é importante para todos os oftalmologistas saber reconhecer, e também é uma doença que tem muito estudo em andamento, tem sempre novidades, então é sempre importante a gente estar se atualizando. Paloma, só um minutinho, antes de Oi. começar, aquele recado de sempre para as pessoas que puderem desligar o vídeo e o áudio para que não ocorra nenhum delay na apresentação. A gente conversou antes da Paloma fazer a apresentação dela, e então ela botou muita coisa de bases para que os residentes também possam usufruir da aula, para que eles também possam aprender, e, e coisas atuais também sobre tratamento. Então, tenho certeza que vai todo mundo aproveitar a aula da melhor maneira possível. Boa apresentação, Paloma. Obrigada. O diabetes, então, né, ele é uma doença multissistêmica que causa uma grande morbidade. Acredita-se que 1/8 da população mundial seja portadora de diabetes, o que equivale a 435 milhões de pessoas. Ela é a principal causa de cegueira evitável na população economicamente ativa, e dentre os diabéticos, 35% deles têm algum grau de retinopatia, e isso aumenta com o passar dos anos, já que o tempo de doença é o fator de risco mais importante. Esses estudos demonstraram que o controle clínico do diabetes, ele reduz a progressão para a retinopatia, e o controle deve ser mantido mais próximo do normal, ou seja, com uma hemoglobina glicada menor do que 7. Outro fator de risco importante da doença é a hiperglicemia, e ela está diretamente relacionada ao dano da microvasculatura. Esse dano vai se dar por espessamento da membrana basal, por perda de pericitos e por disfunção das células endoteliais. Então, nesse primeiro capilar aqui, ele é um capilar normal. Esse segundo já mostra algumas lesões decorrentes da retinopatia. A gente nota essas saculações da parede do vaso devido à perda dos pericitos que dão sustentação ao capilar, um aumento na distância entre as células endoteliais, o que mostra uma quebra da barreira hematorretinal interna, e essas alterações vão levar a um aumento da permeabilidade vascular, com extravasamento de plasma e hemácias, assim como fenômenos vasculares oclusivos, que vão levar como via final a neovascularização. Falando então em manifestações clínicas da retinopatia diabética, os microaneurismas são a primeira manifestação visível ao fundo de olho. A gente vai ver esses pontos vermelhos pequenos, que muitas vezes são indistinguíveis de hemorragias pontiformes. Na angiografia, os microaneurismas vão aparecer como esses pontos de hiperfluorescência que se mantêm ao longo do exame, que vão dar ao fundo de olho esse aspecto estrelado. Os exudatos podem ser duros ou algodonosos. Os exudatos duros são essas lesões amarelo brilhantes, que podem ser por vezes confluentes, às vezes podem se organizar em formato de anel, formando as piricinatas com um vazamento no interior dela. Aqui não está tão evidente, mas já está formando. E na angiografia a gente não vê exatamente os exudatos, mas a gente vê o edema que normalmente está associado a eles. Como aqui, naqueles exudatos duros ali, temporais da mácula, a gente pode ver um extravasamento na fase mais tardia da angiografia, e ali onde está começando a formar aquela piricinata, a gente vê também um extravasamento na área correspondente. Na tomografia de coerência óptica,
os exudatos duros vão aparecer como essas lesões hiperrefletivas que, quando grandes ou confluentes, vão causar essas sombras posteriores. E os exudatos algodonosos são essas lesões flocosas, brancas, grandes, que correspondem à isquemia da camada mais superficial da retina, da camada das fibras nervosas. E na angiografia, por ser um fenômeno isquêmico, a gente vai ter uma hipofluorescência na área correspondente a esse exudato algodonoso. Então, aqui na fase mais tardia, essa hipofluorescência se mantém. As hemorragias, elas vão decorrer devido ao extravasamento de hemácias, né? Elas podem ocupar qualquer camada retiniana. Aqui nessa retinografia, a gente tem tanto uma hemorragia pré-retiniana grande aqui, a gente vê que ela é pré-retiniana porque a gente não vê o vaso passando atrás dela. Essas hemorragias mais lineares, que normalmente acompanham as arcadas e o disco óptico, elas também vão ser da camada mais superficial da retina, camada de fibras nervosas. E essas hemorragias mais arredondadas, em ponto borrão, elas são das camadas mais profundas da retina. As hemorragias na angiografia, elas vão causar um bloqueio da fluorescência. E esse bloqueio já é nas fases mais precoces. Aqui, por exemplo, a gente tem a fase artério-venosa, em que a artéria está cheia de contraste, a veia já tem um fluxo laminar e a gente já enxerga esse bloqueio, tanto dessa hemorragia pré-retiniana. Aqui, nas hemorragias em chama de vela, a gente tem um bloqueio mais linear dessa fluorescência, e as hemorragias em ponto borrão, esse bloqueio mais redondo. As alterações vasculares, elas vão acontecer principalmente em áreas isquêmicas. As irmas são anormalidades microvasculares intrarretinianas. Então, são essas proliferações vasculares que não vão romper a membrana limitante interna. Já o engurgitamento venoso, ou venous bleeding, são essas dilatações dos vasos que dão esse aspecto mais ensalsichado. Ambas alterações, elas vão mapear regiões isquêmicas. Então, aqui na angiografia, a gente consegue ver muito bem uma área grande de exclusão capilar, com a presença já dessas irmas e também desse engurgitamento venoso. Essas áreas são importantes para a gente fazer o acompanhamento do paciente, porque provavelmente no futuro a neovascularização vai ser próxima a ela. Quando essas proliferações vasculares elas invadem a membrana limitante interna e chegam até o vítreo, a gente tem o que a gente chama de neovasos. Os neovasos são esses vasos irregulares, muito finos, frágeis e muito permeáveis à fluoresceína. Então, eles vão ter um extravasamento grande de contraste com o passar do exame, perdendo o contorno de todo o vaso que a gente via antes da injeção de fluoresceína. Eu trouxe essa outra imagem aqui porque, às vezes, na prática, a gente fica na dúvida quando tem proliferação fibrovascular associada. Então, aqui a gente consegue ver claramente que tem neovaso nessa proliferação, mas nem sempre é assim. Então, aqui, além da fluorescência da proliferação que causa uma impregnação com o passar do tempo na ângio, a gente tem também um extravasamento importante de contraste, perdendo o contorno dos vasos, o que fala a favor que aqui, além da proliferação, a gente tem sim neovasos em atividade. Outra dúvida que acaba sendo recorrente quando a gente lauda o exame é a diferença entre irma e neovaso. Eu trouxe aqui duas ângios mostrando que o irma ele pode sim ter um pequeno extravasamento de contraste, mas notem que apesar de ter um extravasamento, o contorno do vaso ainda é bem preciso, assim, a gente consegue ver bem aonde estão essas áreas de proliferação vascular. Já o neovaso, ele extravasa mais a fluoresceína a ponto de perder o contorno vascular, a gente não enxerga o que está abaixo dele. Então, essa seria a diferença na angiografia. Já no OCT, o irma, ele é intrarretiniano, então a gente consegue ver aqui a membrana limitante interna e ele fica abaixo dela. Já o neovaso, ele rompe a membrana limitante interna e cresce em direção ao vítreo. A classificação internacional da retinopatia diabética, ela é dividida em não proliferativa e proliferativa. Ela é uma classificação importante para a gente tanto guiar o tratamento quanto o acompanhamento desses pacientes.
A retinopatia diabética não proliferativa leve, ela é constituída apenas por microaneurismas. A gente pode rever esse paciente em 6 a 12 meses. A moderada é aquela que não se classifica nem na leve nem na grave, e esse paciente vai ser visto em 3 a 6 meses. A retinopatia não proliferativa grave, ela apresenta mais de 20 microaneurismas ou hemorragias por quadrante, ou engurgitamento venoso em 2 quadrantes, ou IRMA em 1 quadrante. Esse paciente a gente já pode considerar o tratamento e ele deve ser visto de uma forma mais precoce, em 3 meses. E a retinopatia proliferativa é aquela caracterizada pela presença de neovasos e ou hemorragia vítrea ou pré-retiniana, e nesses o tratamento é mandatório. O edema macular diabético, ele não está na classificação internacional da retinopatia diabética, mas ele é classificado como um espessamento retiniano próximo à mácula. Normalmente, no fundo de olho, além da gente ver esse espessamento, a gente pode ter algumas hemorragias, alguns exudatos duros, e na angiografia, numa fase mais tardia, a gente nota um extravasamento de contraste, formando esse aspecto petaloide ou cistoide perimacular. A tomografia de coerência óptica, ela é o melhor exame tanto para diagnóstico quanto para acompanhamento dos pacientes com edema macular diabético. A gente vai poder ver no exame a presença de alguns cistos intrarretinianos, assim como exudatos, aneurismas. Nos casos mais avançados, a gente pode ter uma perda do perfil foveal, assim como um descolamento seroso associado, como acontece aqui. Então, tem a presença de líquido entre a camada do EPR e de fotorreceptores. A gente diz pelo OCT que a espessura da retina está aumentada quando ela está acima de 300 micra no spectral domain. O ETDRS, ele introduziu uma classificação de edema macular diabético clinicamente significativo como aqueles edemas que a princípio teriam indicação de tratamento. Até hoje se fala nessa classificação e a gente pode ver ali na figura A, então, que seria um espessamento, né, o edema de retina de 500 micra do centro da mácula, ou então a presença de exudato duro a menos de 500 micra da mácula com um edema associado, ou então um espessamento grande, acima de 1.500 micra, também numa área de 1.500 micra do centro da mácula. O tratamento da retinopatia diabética, além de otimizar o controle sistêmico do diabetes em si, é importante a gente otimizar o controle de outras doenças que já se sabe que pioram a retinopatia diabética, como hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. O tratamento, na verdade, a gente não indica tratamento, né, para retinopatia não proliferativa leve e moderada, só o acompanhamento, como eu coloquei anteriormente. Na retinopatia grave, a gente vai considerar tratamento naqueles pacientes que têm dificuldade de locomoção ou que a gente sabe que não faz o tratamento adequado. É importante considerar a panfoscoagulação, porque são pacientes que provavelmente vão evoluir para uma forma mais grave da doença e que a gente poderia ter feito o tratamento antes. A retinopatia diabética proliferativa, o tratamento deve ser realizado com panfoscoagulação. Hoje em dia fala-se cada vez mais em injeção de antiangiogênico para tratamento da retinopatia proliferativa, e o edema macular diabético difuso é feito com drogas intravítreas e o focal com laser focal. Falando então da retinopatia diabética proliferativa, o tratamento é muito bem estabelecido, que é a panfoscoagulação. Desde 1970, pelo estudo DRS, foi comprovado que a panfoscoagulação reduziu a chance de cegueira em 50% dos pacientes e desde então tem se tornado o tratamento padrão para a retinopatia proliferativa. O objetivo, então, é diminuir o VEGF das áreas isquêmicas e o aporte de oxigênio no restante da retina. Então, é feita uma ablação da média periferia em direção ao equador, sempre poupando 1 diâmetro de disco em relação à região nasal da retina e 2 diâmetros de disco em relação à região temporal. É importante evitar os grandes vasos das arcadas vasculares, hemorragias pré-retinianas, áreas neovasculares,
tiver proliferação, é importante evitar também, e áreas de cicatriz de córeo-retinite. Existe um grupo de estudo americano, DRCRNet, que eles têm vários protocolos para tratamento da retinopatia diabética. O protocolo S foi um estudo que dividiu os pacientes com retinopatia diabética proliferativa entre aqueles que iriam receber ranibizumab para controle da doença e panfotocoagulação. Ao longo de 5 anos, observou-se que a acuidade visual final foi semelhante entre os dois grupos, e naquele grupo que recebeu apenas injeção intravítrea de ranibizumab, teve um menor edema macular ao final do estudo, assim como uma menor perda de campo visual, uma menor taxa de descolamento de retina e de vitrectomia. Eu gostaria aqui, eu não sei se eu abro no final da discussão ou se eu já posso abrir agora para discussão com os chefes. O protocolo S, ele é um protocolo que veio para causar assim, um pouco de discórdia, né? Será que no futuro a gente vai tratar a retinopatia proliferativa só com antiangiogênico? Ou será que o antiangiogênico veio como um adjuvante? Será que a gente talvez faça um antiangiogênico naqueles casos em que tem tanto neovaso que a panfoto fica difícil? Então, a gente faria um antiangiogênico para reduzir esses neovasos, para fazer uma panfoto adequada? Ou talvez naqueles pacientes que já têm uma panfoto adequada e que ainda assim tem neovaso extravasando na ângio. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês já usam antiangiogênico para retinopatia proliferativa ou não. Então, Paloma, eu acho que a panfoto é mais que estabilizada, estabelecida como padrão ouro. Existe esse movimento para valorizar o antiangiogênico, mas assim, na prática, a longo prazo, me parece inviável, porque você tem pacientes jovens, diabéticos, e hoje eles vivem muito mais, têm uma sobrevida próxima da normal, e é inconcebível imaginar esse cara tomando injeção por 30 anos, 40 anos. Então, eu acho que ele é muito útil como coadjuvante, sobretudo se tiver um edema associado, um edema macular associado. Ótimo. Só complementando, Paula, você muito bem os resultados de 5 anos, né, do protocolo S. Esse resultado de 5 anos, então, ele já tem a acuidade visual semelhante, né, entre o grupo do anti-VEGF e o da panfotocoagulação. Teve uma dúvida, né, quando saíram os resultados de 2 anos, primeiro e segundo ano do protocolo S, em que ele sugeria que o grupo do anti-VEGF tinha uma acuidade visual melhor. Mas essa proteção, né, a longo prazo contra edema macular diabético, perda visual grave, ela acontece melhor no grupo da panfotocoagulação a longo prazo. Então, por isso que a longo prazo os resultados se assemelham, né, e você tem um tratamento muito mais simples, muito mais seguro com a panfotocoagulação do que com a anti-VEGF. Falando então do edema macular diabético difuso, as drogas anti-VEGF têm por objetivo reduzir o VEGF, tanto no sentido de diminuir a permeabilidade vascular, quanto a angiogênese. A gente tem 3 anti-VEGF disponíveis no mercado, que é o bevacizumab, o Avastin, que é off-label, e o ranibizumab, que é o Lucentis, e o aflibercept, que é o Eylea. Ambos foram aprovados pelo FDA e pela Anvisa. Normalmente, a gente usa 2 esquemas de injeção, o protocolo PRN, que são realizadas injeções quando necessário, é feito dose de ataque, seguido de avaliações mensais com OCT, e só vai se injetar quando houver uma piora do edema pelo exame. Já o protocolo Treat and Extend, ele vai tratar o edema macular com injeções mensais até a estabilização do quadro, e aí são programadas novas injeções com intervalo cada vez maior para manter essa melhora tomográfica. Tem outro protocolo, então, desse mesmo grupo de estudo, que é o protocolo T, em que ele comparou a eficiência e segurança das injeções dos 3 antiangiogênicos disponíveis. Eles alocaram 660 pacientes com acuidade visual entre 20/32 e 20/320. O esquema utilizado para tratamento foi o PRN, e ao final de 2 anos de estudo,
o estudo mostrou que as 3 drogas tiveram boa acuidade, bom ganho de letras ao final do estudo, com significância estatística. Apesar de ter uma superioridade do Eylea em relação aos demais, os 3 foram muito bem no estudo. É importante a gente lembrar que o Avastin, apesar de off-label, ele é uma medicação muito mais barata em relação aos demais, então esse estudo veio para mostrar que as 3 medicações que a gente dispõe são ótimas para tratamento. Esse resultado que eu trouxe foi o resultado do estudo como um todo, mas quando avaliaram só pacientes com visão pior do que 20/50, a superioridade do Eylea foi ainda maior. Mas ainda assim, como eu falei, os 3 são ótimas medicações para tratamento do edema macular diabético. Esses grandes estudos, eles muitas vezes não trazem a nossa realidade da prática diária, né? E normalmente os pacientes chegam já no estágio bem avançado da doença, com uma baixa de visão importante. Então, esse estudo realizado em conjunto com a UERJ, juntamente com o Hospital dos Servidores, estudo foi guiado pelo Dr. Flávio Macode, juntamente com o Dr. Aderbal, Mário Mota e os meus colegas Aloysio e Carolina. Eles alocaram pacientes, então, com visão pior do que 20/200 para receber o Avastin, né, o bevacizumab. Ao final do estudo, eles mostraram uma melhora da espessura macular, uma melhora anatômica, então, estatisticamente significativa. Já em relação à visão, o resultado não foi benéfico, o que mostra provavelmente que a lesão crônica aos fotorreceptores podem resultar nessa baixa de visão, mesmo com a melhora anatômica. A gente tem um novo antiangiogênico, o brolucizumab, o Belvu. Ele já foi aprovado nos Estados Unidos pelo FDA, já está em uso, e no Brasil é para ser aprovado esse ano. Ele é um anti-VEGF que, a princípio, ele veio como uma molécula menor, que era para ter uma melhor penetração retiniana e uma maior rapidez de penetração retiniana. E ele promete, então, uma aplicação intravítrea a cada 3 meses na dose de manutenção, ao contrário do Lucentis e do Avastin, que é mensal, e do Eylea, que seria a cada 2 meses. Eu li alguns estudos comprovando a eficácia do Belvu, e esses estudos, na maior parte, mostraram que ele era não inferior ao Eylea, mas como a maior parte deles eram para DMRI, eu acabei não colocando no trabalho. Mas é importante a gente saber que, então, está chegando um novo antiangiogênico, que provavelmente vai nos ajudar com os nossos pacientes. Nos pacientes que não melhoram com o uso de antiangiogênico, a gente pode usar os corticosteroides intravítreos. Além deles atuarem na redução do VEGF, eles também têm ação sobre outros mediadores inflamatórios. A gente tem 2 disponíveis, que é a triamcinolona intravítrea e o implante de liberação lenta de dexametasona, que é o Ozurdex. A triamcinolona, ela teve a sua eficácia comprovada pelo protocolo I, também no DRCR-NET, em que ela foi comparada com o ranibizumab. Ao final do estudo, ela teve um ganho de visão, mas nos pacientes pseudofásicos. Nos pacientes que eram afásicos, a visão foi pior, muito provavelmente pelo desenvolvimento de catarata que essas medicações promovem. O Ozurdex, ele teve a sua liberação pelo estudo MID. Esse estudo comparou o Ozurdex com placebo e também teve uma melhora de acuidade visual ao final do estudo. Comparado com os antiangiogênicos, os corticoides intravítreos, eles causam mais complicação, principalmente um aumento da pressão em 30% dos pacientes e desenvolvimento de catarata em 60%. A taxa de endoftalmite é semelhante ao grupo aos anti-VEGF, mas é importante lembrar que a gente pode usar os corticoides intravítreos, alocando direitinho o paciente que a gente vai usar. O tratamento do edema macular diabético difuso com laser era utilizado o grid, que foi praticamente abandonado, mas ele ainda pode ser realizado para aqueles que não têm disponível o anti-VEGF. E o uso maior do laser no momento para edema macular diabético é o laser focal. Então, ele pode ser usado nesses pontos de vazamento focais, que nem aqui a gente tem aqui a mácula, e aqui tem esse edema focal com essa siricinata. O
ponto de vazamento no meio dela, como aparece ali na angiografia. Então, pode ser feito um laser com mira pequena, tempo curto, com uma intensidade suficiente para branquear aquele microaneurisma e em uma sessão acaba resolvendo o problema do paciente. A indicação de cirurgia na retinopatia diabética, ela fica restrita para aqueles pacientes com hemorragia vítrea persistente. Normalmente, a hemorragia, 50% dela regride em 3 meses. Quando tem um descolamento de retina tracional que acomete a mácula ou ameaça, naqueles casos de descolamento regmatogênico, né, em que tem uma ruptura, ou nos casos de descolamento misto, e nos casos de edema macular com tração vítrea, que nem aparece aqui nesse ACT, em que não vai ter regressão de edema porque tem essa tração. Eu trouxe um caso agora de uma paciente dos servidores de 68 anos, diabética e hipertensa, com uma baixa de visão há 10 anos em ambos os olhos, com uma acuidade visual corrigida de contadedos a 3 metros. No fundo de olho, ela tinha uma retinopatia diabética proliferativa controlada por panfotocoagulação, mas ela tinha um edema enorme na mácula em ambos os olhos. Aí aqui no ACT a gente nota, já que formando uma esquise, né, uma separação entre as camadas retinianas internas, aqui tem um pouco de retina interna ainda, formando uma espessura macular de 972 micra, e no olho esquerdo o edema era tão grande que eu não consegui captar no OCT. Isso foi em julho do ano passado, a gente conversou com ela que poderíamos tentar fazer injeção intravítrea nesse olho, sabendo que poderia não melhorar em nada a visão, além dos riscos da injeção, mas ela topou o tratamento, achou que podia tentar, já que ela nunca tinha realizado. Então, a gente fez as 3 injeções de Eylea nesse olho direito, e ela voltou esse ano, em fevereiro de 2020, com uma melhora completa do edema intrarretiniano, mas a gente pode notar aqui que ela não tem fotorreceptor, ela tem uma alteração importante aqui de retina externa, mas, apesar disso, ela falou que a visão melhorou. Nessa consulta estava 20/400, ela falou que voltou a costurar, a mobilidade em casa melhorou muito e que ela também queria tentar fazer no outro olho. Então, a gente indicou no olho esquerdo, aqui a gente captou um pouquinho melhor com o Triton. A gente indicou, então, em fevereiro desse ano, mais 3 injeções no olho esquerdo, e vamos ver se ela vai conseguir fazer, né? Então, eu trouxe esse caso para mostrar que, muitas vezes, o paciente que a gente já tem não é aquele do protocolo, a prática diária é muito mais difícil, né? E eu trouxe ela porque, muitas vezes, se ela fosse colocada num estudo, talvez ela não tivesse um ganho estatisticamente significativo de visão, mas que, pelo relato dela, mudou a rotina dela. Então, acho que é muito mais complexo do que a gente imagina tratar esses pacientes. Era isso que eu tinha para mostrar hoje. Muito obrigada pela atenção. Gostaria de saber se os chefes têm algum comentário sobre o caso, se eles tratariam também com anti-VEGF ou não. É fantástico o caso. É difícil até de acreditar como respondeu tão bem, né? Não é o que a gente costuma ver na Paloma. Mas eu acho assim, que é importante a gente ver nesses casos que tem um edema tão grande, a condição clínica, né? Às vezes ele tem uma insuficiência renal, e às vezes melhorando essa condição, você consegue um resultado melhor. Realmente é um caso muito bonito e, assim, não é o nosso normal de ver aqueles casos que chegam tão avançados já nos servidores, né? Acho que, sem dúvida, a acuidade visual central é um desfecho muito simples, né, em relação à avaliação desses pacientes, né? Então, a gente precisaria fazer pelo menos um teste de sensibilidade ao contraste, idealmente fazer uma microperimetria, muitas vezes a gente tentar eventualmente um teste funcional, né, para a gente avaliar a melhora desses pacientes, porque a gente realmente vê na prática que a gente tem esses pacientes com a visão baixa, eles têm uma resposta às vezes significativa, e principalmente a gente tem que identificar quem são esses outliers, que apesar de ter uma visão baixa, eles podem ser beneficiados do tratamento.
A Aline botou uma questão sobre o laser, de eventualmente o laser, ele, em vez de ser a panfoto, que é a técnica consagrada, se fazer laser nas áreas isquêmicas e associar mais intensamente o anti-VEGF. Na minha opinião, eu acho que não. Acho que a tendência do laser é diminuir a sua intensidade cada vez mais, quer dizer, já chegou até o ponto, eu acho, assim, uma parte, o laser hoje é muito mais amigável do que era antes. E a associação, hoje em dia, na verdade, a gente faz muito menos panfoto, porque como você trata o edema macular diabético com a injeção muito precocemente, a minha experiência é que hoje eu faço muito menos panfoto do que eu fazia antigamente. Na clínica privada, sobretudo, né? Mas no servidor ainda tem muito paciente que faz panfoto. O que você acha, Flávio? De a, indicação pelo uso mais frequente do É, anti-VEGF. esse dado, né, de que deveria poder ter benefício para o tratamento até da retinopatia diabética não proliferativa, anti-VEGF, ele veio desde os primeiros estudos pivotais dos anti-VEGFs para edema macular diabético, quando viu-se que a classificação pelo ETDRS, progressivamente ao longo dos meses, dos anos de tratamento, ia melhorando. Então, aí ia melhorando essa classificação da retinopatia diabética. Então, tanto que tem estudos hoje em dia que tentando fazer anti-VEGF mesmo para pacientes com doença não proliferativa. A limitação vai ser porque realmente ele vai precisar de múltiplas injeções, né, durante muitos meses, muitos anos, para ter um benefício questionável com todos os riscos das injeções intravítreas regulares. Eu acho que no Brasil também a gente tem que pensar no custo também, né, do tratamento, que o tratamento a longo prazo com anti-VEGF eu acho que fica inviável. E na maioria das regiões do Brasil, até no Rio de Janeiro, que é um grande centro. Não, é inviável isso aí. Quando você vê os estudos de custo efetivo, realmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, é uma coisa de doido. Mas, independentemente do custo, você imaginar o risco cumulativo das injeções, de endoftalmite, de lesão do cristalino, enfim. Quando você tem a opção do laser, que é uma coisa definitiva, a bem dizer, assim, não compensa. É claro que ele entrou para ficar e tem um benefício excepcional, mas não como terapia única, não para evitar, para curar ou para evitar o uso do laser. E além do que o laser é barato e tu tem certeza que tu tratou, se o paciente voltar ou não, tu sabe que ele está tratado, ao contrário da injeção que tem que ficar, né, vendo o paciente o tempo inteiro. Isso que me impressiona muito ao longo do meu tempo, assim, eu já vi muita gente perder amputado, piorada a sua condição clínica pelo diabetes e enxergando bem pela questão do laser. Então, é uma experiência de muito tempo acompanhando essa doença, que talvez a geração mais nova, que já começou com anti-VEGF, não tenha essa vivência. Porque, reforçando a questão do resultado do protocolo S, durante alguns anos a gente foi pressionado pelo aspecto do resultado desse protocolo indicar que os pacientes com retinopatia diabética proliferativa tinham uma visão melhor quando eles faziam anti-VEGF mensal do que com a fotocoagulação, porque eles tinham o edema macular tratado mais com anti-VEGF e, eventualmente, eles progrediam um pouco o edema com a panfotocoagulação. Essa diferença favorável ao anti-VEGF, ela desapareceu no resultado de longo prazo de 5 anos, porque, eventualmente, os pacientes que perderam acompanhamento com anti-VEGF, mas que tinham feito uma fotocoagulação precoce, como eles tinham um efeito precoce que se manifestou durante todos os 5 anos, ele foi cumulativo, ao final desse tempo, o prognóstico visual era igual. Então, a gente pode realmente discutir isso baseado na disponibilidade do que a gente tem de um tratamento ou de outro, considerar custo, considerar as realidades do nosso cenário, porque o estudo mesmo randomizado mostrou que, em termos de acuidade visual final, não tem diferença. Deixa eu fazer um comentário também. Parabéns, Paloma, pela aula, muito boa. Eu queria acrescentar que aqui em Londres, como vocês estão falando, realmente aqui tudo muito com evidência também. Então, por exemplo, nem que você queira fazer anti-VEGF para
para retinopatia diabética proliferativa, você consegue fazer pelo governo, porque como não tem evidência que seja melhor por causa do custo e do risco da injeção, então basicamente aqui toda injeção que você faz tem que assinar um termo de consentimento dizendo que tem um risco de 1 em 2.000 de ter endoftalmite, então basicamente você não pode fazer injeção para retinopatia proliferativa, só para edema macular. E mesmo para edema, você tem vários critérios que o paciente tem que passar. Basicamente, o que eles usam é a espessura macular. Então, essa espessura macular tem que ser maior de 450 micra para você autorizar fazer o anti-VEGF pelo governo. Bruno, tem alguma pergunta que fizeram para você? Não? Não, o pessoal está querendo que coloque Doutor áudio. Júnior, Alguém está querendo falar aí, pode falar. boa noite, Bruno, Paloma, doutor Júnior, doutor Flávio. Queria perguntar para vocês aí, principalmente o doutor Júnior, o doutor Flávio e a Marcela, qual estratégia vocês estão preferindo usar, o PRN, o Treat and Extend, se já estão começando através do Treat and Extend, a começar já com um intervalo maior do que 2 semanas depois da loading dose, já que a gente já tem estudos aí advogando isso. No diabetes, eu faço as 3 aplicações, né, de carregamento e não tenho o tratar estender. Isso eu restringo para o DMRI. No diabetes, eu meio que personalizo o tratamento, que aí envolve coisas como controle metabólico, a idade, uma série de fatores, o tipo de edemas, enfim. Eu sou menos rigoroso, eu aceito mais um edema residual, o nível de satisfação do paciente. Então, eu trato mais personalizado mesmo, depois da dose de ataque. Concordo com o Aderbal, porque esses regimes de tratamento, principalmente Treat and Extend, eles são muito voltados para DMRI, porque a gente precisa de um regime para acompanhar os pacientes durante 2 ou 3 anos de tratamento que eles vão, pelo menos, precisar das intravítreas. O tratamento do edema macular diabético ele é muito concentrado nesse primeiro ano. Então, geralmente, ele vai precisar de 7, 8 injeções nesse primeiro ano, e no segundo ano já vai baixar para 1 ou 2 injeções. Então, a discussão é muito sobre quanto que seria a dose de carregamento para alcançar esse efeito desejado imediatamente. Então, seria entre 3 e 6, e vai haver uma discussão sobre, eventualmente, fazer uma frequência maior de injeções, em torno de 5, como dose de carregamento. Mas depois que estabilizou a doença, você pode começar a tornar um regime já mais flexível, porque em pouco tempo ele provavelmente não vai depender tanto das injeções. O estudo que fez Treat and Extend para edema macular diabético, que é o RETAIN, ele mostrou que você diminui um pouco a frequência das visitas comparado com o SPRN, só que você aumenta a frequência das intravítreas de uma forma que provavelmente para edema macular diabético você não precisa tanto quanto para DMRI. Levate, aqui em Londres, aqui no Morphos, o protocolo é, como o Flávio falou, 8 injeções no primeiro ano. Então, são 5 injeções mensais como dose de ataque e depois as próximas 3 a cada 2 meses. Então, basicamente, daí 8 injeções no ano. Aí depois você avalia o paciente depois das primeiras 5 para decidir se vai continuar e depois das outras 3 também para decidir se vai continuar o tratamento ou não. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Tem uma situação que é muito comum nos servidores, mas que não é comum na prática, que são aquelas retinopatias em burnout, né? Você tem aquele esgotamento da retina, que aqueles pacientes, a gente tem uma lista, revendo a nossa fila cirúrgica, tem uma lista enorme de pacientes para serem operados, muitos deles judicializados, né? Que vêm como emergência, porque vêm como descolamento de retina, e já vê são pacientes que têm muito pouca chance de ter benefício com a cirurgia. É uma situação interessante, porque são retinas, às vezes, que
tem uma mácula razoavelmente preservada e que você, ao mexer, você tem uma possibilidade enorme de apressar a cegueira do sujeito. E essa é uma condição que a gente vê muito lá e que é um desafio para a gente ver quando que vai ser benéfico intervir e quando é melhor tentar alguma coisa mais leve, tipo um laser suave, para tentar preservar um mínimo de visão e deixar que a própria história natural evolua. O que o Flávio pensa disso, naquela fila enorme que eles têm? Tem alguns casos assim lá, né, chefe? Tem muitos casos assim lá. Né? A gente tem que tentar predizer, né, qual que é o benefício visual, né, que os pacientes com DR tracional vão ter, e a gente pode, pelo menos inicialmente, na geografia fluorescênica, né, avaliar a perfusão da mácula. Novamente, a gente poderia ter, né, exames desde eletrofisiologia, né, exames de autofluorescência, para a gente avaliar a saúde do nervo óptico, né, porque muitas vezes, num paciente desse que ficou perdido no sistema, quando ele chega no nosso hospital, a perda de visão dele é por um acometimento de disco óptico, uma maculopatia isquêmica, e aquilo que chama a atenção, que é o DR tracional, é totalmente secundário naquela gravidade da retinopatia dele. Uma outra questão que a gente lida constantemente como essas pessoas ficam depois da notícia, né, de que perderam a visão, que vão ter a visão muito ruim. Então, esse segmento, depois que a pessoa já tem esse diagnóstico, é difícil aqui no Rio de Janeiro. A gente tem poucos serviços de baixa visão, de pacientes jovens, às vezes, com uma baixa visual grave, com cegueira legal, e a gente não tem para onde encaminhar. Eu acho que isso é uma dificuldade no nosso serviço público aqui. Eu não sei como é isso lá na Inglaterra e em outros países, mas isso eu acho que é o grande gap aqui no Rio de Janeiro, essa dificuldade de encaminhar essas pessoas para ter algum segmento, para ter alguma qualidade de vida depois que a visão já foi perdida, né? Esses pacientes deficientes eles têm pouca opção de encaminhamento mesmo. Né? É triste isso, né? Sim. Eu não sei. E os recursos de visão subnormal, a Juliana está aqui assistindo a gente, já pode falar, mas são também de pouco benefício para eles. O Davidson está fazendo uma pergunta: como vocês fazem tratamento de neovasos persistentes? O paciente fez PFC bem feita e ainda continua com neovascularização. Aumenta a PFC ou mantém o anti-VEGF de quanto em quanto tempo? Uma coisa importante nessa avaliação é porque quando você vê uma hiperfluorescência persistente, é você diferenciar se isso significa uma real persistência do neovaso ou se é um neovaso residual de pouca importância, de pouco risco. Um dado importante, sobretudo para quem está começando, é você observar se há outros achados na retina, como hemorragias, exudatos, o que indica uma doença ativa. E se você perceber essa doença ativa, o primeiro passo, de fato, é você complementar o laser, porque buscar áreas não tratadas, inicialmente, na periferia, e tratar essas áreas se tiver, e mesmo refazer o laser ocupando os espaços entre as marcas já prévias. Né? Mesmo assim, uma porcentagem de pacientes vão manter ainda uma hiperfluorescência. Eu acho que não é indicação de você usar anti-VEGF para isso. Acompanhar esse paciente de perto. Se ele ressangrar, fazer um pouco mais de laser, e às vezes ele ressangra pouquinho de nada e absorve, você nem precisa fazer laser. Eu acho que não é a persistência da hiperfluorescência, não por si só, não indica você manter um regime de anti-VEGF prolongado, não. Acho que só também pensar na hipótese de ter alguma atração, né, vítrea, e eventualmente o paciente realmente já está bem panfotocoagulado e continua evoluindo com a doença proliferativa,
alguns poucos casos, né, podem se beneficiar de vitrectomia para remover esse vítreo, né, esse scaffold que é necessário para o crescimento da neovascularização. Um dado importante, assim, que acho que deve ficar, sobretudo para os residentes, tem muito residente assistindo, é quando você se depara com um paciente com sangramento de um olho, e você tem um outro olho ainda totalmente, com os meios totalmente transparentes, você deve considerar esse paciente como uma urgência. Você não deve agendar esse paciente para fazer o laser no outro olho, como de costume, para quando tiver vaga, enfim. Você deve abordar o mais depressa possível esse segundo olho, uma vez que você confine que trata-se de uma retinopatia proliferativa, e dessa forma você pode mudar a história desse paciente. Ao salvar esse olho, você evita de ser surpreendido quando ele chegar para fazer o laser e já ter sangrado no segundo olho, o que muda totalmente a evolução e a possibilidade de você tratá-lo, né, com eficiência. Eu gostaria de falar... Alô? Estamos escutando bem, Juliana. Tá. Oi. Só dar um adendo, que não é a minha área retina, mas eu acabo recebendo o paciente encaminhado para mim. Realmente, o paciente com retinopatia diabética, com baixa visão, é um paciente de difícil adaptação de recurso. Isso imaginando um paciente já com uma retinopatia mais avançada, com uma baixa acuidade visual. Mas ainda assim se tenta. Diferentemente do paciente que tem degeneração macular, você usa muita área periférica da retina para tentar usar o resíduo que ele tem de visão, você usa prisma e tudo mais. É um paciente mais fácil de se readaptar e de você conseguir bons resultados com recursos ópticos. O paciente com uma retinopatia diabética já é bem realmente mais difícil. Sempre se tenta, ou filtros, ou alguma coisa. Eu sempre tento alguma coisa, né, para tentar minimizar o desconforto do paciente. Outra, e aí mudando um pouquinho de assunto, mas enfim, quando o caso que a Paloma apresentou, maravilhoso, mas quando se mede a acuidade visual, por exemplo, que ela conseguiu, esse paciente chegou a 20/400, comparando com conta-dedos, fica muito difícil a gente saber o quanto realmente ele melhorou, né? Eu acho que até para os residentes seria uma boa prática no dia a dia lá no hospital e tudo mais, tentar uma medida que você consiga comparar a evolução dessa melhora ou, enfim, piora da acuidade visual e não usar um parâmetro que a gente usa muito, eu também usei quando fiz residência, de conta-dedos, porque conta-dedos é muito relativo, é muito difícil de saber realmente o quanto ele melhorou e se aquele tratamento que foi proposto, que foi feito, foi realmente eficaz. Outra coisa que se usa muito, e a gente não tem como protocolo, mas eu acho que seria uma coisa interessante, é medir a eficiência visual do paciente, que é muito mais, como o Flavinho até falou, muito mais do que a medida da acuidade visual, né? Você pode medir sensibilidade ao contraste, atividades da vida diária, então tem questionários prontos, até da Academia Americana, que você baixa, para ver o quanto melhorou o dia a dia daquele paciente, que isso é muito importante, né? Porque a gente fica muitas vezes só prestando atenção na medida da acuidade visual, e no dia a dia do paciente, não é só isso que interessa, só uma observação. Até quando eu atendi essa paciente, quando eu fui passar o caso para o Dr. Flávio, foi a primeira coisa que ele falou, assim, ele disse, Paloma, não sei essa visão aí, mas a gente foi realmente pelo relato da paciente, assim, ela falou que para ela, assim, mudou a vida dela, ela voltou a caminhar dentro de casa, voltou a costurar. Exatamente. E por isso até que a gente quis investir no outro olho. Mas e realmente, a gente não esperava ter uma melhora tão grande. Quando a gente olha a conta-dedos, a gente não sabe nem se foi a 3 metros realmente, né? Exatamente. Fala lá da retina, difícil de medir a acuidade visual. Quando eu estava lá Desculpa. Quando eu estava nos servidores, eu usava muito essas tabelas móveis, que você traz a tabela para o paciente, em vez de medir lá 6 metros, você vai trazendo a tabela até ele conseguir ver a letra e fazer a conversão das medidas. E aí você tinha um parâmetro melhor para comparar o antes e o depois. Com certeza. Vou voltar para lá.
Saudades. Está precisando. Queria perguntar também para o Dr. Flávio, para o Dr. Júnior, quando vocês consideram um paciente não respondedor e quando vocês fazem a troca para o corticoide intravítreo, que critérios vocês tentam ver se aquele edema de origem inflamatória ou não? Que dicas vocês veem aí para ver se pode mudar para o corticoide antes ou depois, se fazem troca de anti-VEGF primeiro? O que vocês podem falar sobre isso? Bom, eu faço inicialmente de 3 a 5 injeções. Normalmente faço 3 de ataque, mas posso chegar a 5, dependendo do tipo de resposta da pessoa. Mas você tem sinais na retina, que são aqueles biomarcadores, né, que vão te dizer o nível de cronicidade do edema. Você pode definir, o Cardillo fala muito bem isso, sobre a parte degenerativa, quando você chega a um ponto que você não adianta investir que não vai melhorar a visão. Eu tenho um relato interessante de uma paciente minha dentista, super esclarecida, que tinha uma visão muito baixa, e aí eu optei por passar para o corticoide, e ela teve uma melhora anatômica muito grande, a visão até melhorou. Mas como ela tinha uma visão ótima no outro olho, essa melhora incomodou ela não continuou abaixo de 20/400. Quer dizer, tem fatores degenerativos que indicam que talvez seja o momento de passar para o corticoide, fatores de cronicidade, como acúmulo daqueles pontos refringentes no meio da retina, que são exudatos mais crônicos, o DRIO, né, a alteração da retina interna, enfim, na qual você não tem uma resposta muito boa com o anti-VEGF, aí eu acho que é hora de usar o corticoide. E, de preferência, em pacientes já operados de catarata, né? Flávio, quer fazer algum comentário? Oi. Então, complementando em relação ao que a Juliana falou, por exemplo, essas medidas, né, de qualidade de vida em relação à função visual, elas são objeto de questionários de Vision Function Questionnaires. Então, em princípio, a gente só vai usar isso para questão científica, né, de estudos científicos, mas várias das perguntas desses questionários são perguntas práticas, né, que a gente pode fazer no dia a dia, que é como é que o paciente está se sentindo em relação à capacidade de se alimentar sozinho, né, como é que está a capacidade dele de eventualmente uma direção de veículos. Então, a gente, eventualmente, algumas coisas mais objetivas no questionário, na pergunta do paciente, a gente consegue perceber essas melhoras de visão mais discretas que, eventualmente, podem ser difíceis de mensurar na cuidade visual central, né? E aí, em relação à mudança, né, para o corticoide, é exatamente essa questão de estar no aspecto mais inflamatório, né, e menos vascular do edema macular diabético, no aspecto mais crônico, que, por exemplo, exatamente esse subretinal hyperreflective deposit, né, que são os shrinks, eles são indicativos de um edema mais crônico, né, e que eventualmente pode beneficiar mais do que múltiplas injeções de anti-VEGF. Mas também não tem muito estudo comparativo em relação a um e outro, né? Geralmente, mesmo esses casos, se eles forem submetidos a múltiplas injeções de anti-VEGF, no regime mais rigoroso de tratamento, eles vão se beneficiar tanto quanto um uso de corticoide. Muito bom. Paloma, tem mais alguma observação? Não. Alguém mais tem alguma pergunta? A Marcela podia falar como é que é em Londres, em relação ao corticoide. Marcela, você está aí? Já saiu? Estou aqui, peraí. Então, aqui o Ozurdex, ele só, assim, de rotina, ele é usado se tem falha depois das primeiras... Em teoria, você pode usar depois das primeiras 5, mas normalmente eles costumam esperar completar as 8 iniciais, mas você poderia fazer depois da loja de ataque. Mas o paciente tem que ser pseudoflácico e também tem mais uma coisa, peraí que eu esqueci agora.
Glaucoma, né? Não pode ter glaucoma. Glaucoma, mas tem outra coisa que tá me fugindo nesse momento. E se ele é vitrectomizado, você também pode fazer antes, basicamente. A questão do pserofásico é pela questão do custo e tal, como vai gerar catarata, enfim, só é aprovado pelo NICE se for depois que for pserofásico. Mas se você realmente quiser muito tentar, você pode entrar com a medida de tratamento especial, enfim, e pedir. Mas basicamente, esses são os critérios. Paloma é excelente, hein, Paloma? Paloma, você conseguiu sintetizar em uma aula um assunto tão extenso, mas você conseguiu sintetizar tudo que é importante na prática e depois nossos brilhantes staffs lá do serviço, a Marcela lá de Londres, conseguiu acrescentar ainda mais no conteúdo da aula. Realmente foi muito bom, muita gente aqui parabenizando você pela aula. Realmente não esperava outra coisa. Parabéns. E assim, apesar de a gente estar vivendo esse momento triste aí da humanidade, a gente vê aí numa segunda-feira mais de 100 pessoas. Até agora tem quase 100 pessoas discutindo sobre retinopatia diabética, um assunto tão importante na prática. Hoje mesmo peguei um paciente muito grave que nunca tinha ido no oftalmologista antes. Então, apesar de tudo isso que a gente está vivendo, a gente está conseguindo extrair coisas positivas e com certeza nossa sessão de segunda-feira já está virando uma tradição. Hoje deu quase 150 pessoas simultaneamente, cada dia melhor. E semana que vem teremos a aula do Flávio, né, de genética em DMRI. Certo, Flávio? Ok, como os temas estão mais básicos também, eu vou tentar fazer, acho que como a Paloma fez uma aula que foi interessante, desde talvez a graduação de medicina até os mais avançados, né? Eu vou ampliar a questão desde conceitos básicos de degeneração macular, tanto seca como exudativa também.